E agora eu trago para vocês bastidor. Vamos de bastidor do que vem adiante. Eu repassei aqui os principais pontos de argumentação de Deltan Dallagnol e trago para vocês primeiro, assim, no detalhamento, o que foi dito ali pelo ministro relator, o voto de Bruno Dantas, o ministro que era responsável pelo caso que levou à condenação de Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot. Ele elaborou um voto de 93 páginas, bastante detalhado. O cerne, o core, né, o pilar da argumentação de Bruno Dantas é que houve a escolha deliberada pela cúpula do Ministério Público, ou seja, Janot e Deltan, por um modelo de gastos, né, que deveriam ser adotados apenas em casos excepcionais. E eles não mudaram a rota desses gastos, mesmo quando ficou claro que a Lava Jato se estenderia por anos, 7 anos. O ministro Bruno Dantas, ele chega a citar, a Lava Jato chegou a pedir o aluguel de um imóvel exclusivo para seus trabalhos em Curitiba. Ninguém faz contrato de aluguel por 4 ou 5 meses, que é o que se tinha de parâmetro de força-tarefa, algo excepcional. Os aluguéis são de 1, 2 anos, né? Quando ficou claro que aquele era o jeito como a coisa ia funcionar e que a Lava Jato seria longa, não houve um reestudo do modelo adotado. Por conta disso, disse o ministro, o MPF, sob Janot e Dallagnol, adotou como regra executar, gastar ao longo de 7 anos algo, uma fórmula que foi limitada exatamente por ser muito dispendiosa. Você paga diárias e passagens, você ressarce o servidor público quando ele tem que fazer um deslocamento fora do esquadro do trabalho dele. Vai em outro estado, vai fazer outra coisa, né? O que aconteceu é que a Lava Jato recebia diárias e passagens corridas, inclusive integrantes da Lava Jato que já moravam em Curitiba. E aí, veja só o que o ministro argumenta. Ele fala, procuradores que já recebiam auxílio moradia, ou seja, um ganho, um acréscimo, um plus de R$ 4.300 no salário, cerca de R$ 4.000 no salário, sabendo que eles não poderiam duplicar o recebimento do auxílio moradia, disse o ministro, decidiram então por estipular o pagamento de diárias corridamente como uma fórmula, abre aspas, para escamotear um custo irregular. Foram mais de 4 milhões de reais gastos com diárias e passagens à força-tarefa da Lava Jato. E aí o ministro acrescenta que os procuradores, via de regra, dobravam seus salários com esses ganhos ao longo desses 7 anos. O que o ministro entendeu ser uma violação do princípio da economicidade, uma ofensa ao princípio da impessoalidade, porque Deltan e Janot pessoalmente escolheram os integrantes da Lava Jato, e ele chega a citar, olha, Deltan disse, os critérios são experiência, né? Encaixe na força de trabalho, na expertise do que estava sendo investigado, e o ministro Bruno Dantas fala, Deltan Dallagnol puxou para ser integrante dessa força-tarefa de elite alguém que era estagiário dele e que, portanto, tinha 0 experiência em força-tarefa, 0 experiência na área que ele estava se dignando a investigar. E aí disse que houve ali a escolha pela forma que fosse mais vantajosa financeiramente apenas a essa elite escolhida. Agora sim, vamos olhar para frente, tá? O ex-procurador Deltan Dallagnol diz, eu vou recorrer, eu vou para cima. Pois muito bem, cabe recurso? Cabe recurso. Vamos anotar aqui o que está na linha das possibilidades, né? Esse recurso deve ser apresentado primeiro ao próprio Tribunal de Contas da União. Lembrando, ele tem de ser apresentado a um dos ministros da turma, que unanimemente votou pela condenação de Dallagnol. Esse recurso vai chegar, ele pode receber um efeito suspensivo, ou seja, o ministro fala, não, pensei melhor e agora eu quero absolver. Realmente, não. Ou encaminhar para uma outra seara, digamos assim, de apreciação. Pois muito bem, chegando esse recurso, o entendimento do Tribunal de Contas da União, dos ministros com os quais eu conversei hoje, é de que é isso aqui. Não se trata de esquadrinhar um recurso a respeito de uma obra bilionária de engenharia que foi parada por suspeita de superfaturamento e tem uma questão ali sobre areia utilizada em tal pedaço que você realmente precisa entender se é isso ou não. Nesse caso, o entendimento do TCU é que o caso é absolutamente um entendimento jurídico.
Eles usaram essa fórmula para ganhar mais dinheiro, sim ou não? O TCU entendeu que sim, e que por isso a apreciação dentro do próprio TCU desse recurso de Deltan Dallagnol tende a ser célere. Mas, com essa condenação que é colegiada, o ex-procurador foi condenado por mais de um ministro, ele já está pendurado na ficha limpa. Ele vai oferecer o registro de candidatura dele. Qualquer outro candidato ou partido pode impugnar, dizendo Justiça Eleitoral, Deltan Dallagnol está querendo ser candidato, mas ele tem uma condenação colegiada. E aí o juiz pode dizer, mas essa condenação não é em última instância, então deixa ele concorrer, deixa ele registrar a candidatura, ou o juiz pode dizer, verdade, é uma condenação colegiada, no estrito está aqui, fica fora. Se o juiz entender, não, cabe recurso, ele pode disputar a eleição enquanto o caso ainda está sob júdice. Se o Tribunal de Contas concluir, de novo, que a condenação não é reversível, não acolheu o recurso, aí Deltan Dallagnol, mesmo que dispute a eleição e ganhe, pode não ser diplomado, porque uma condenação transitada e julgada de um órgão colegiado por recusa de contas gera inelegibilidade. Então, o roteiro é esse, Deltan Dallagnol vai disputar a eleição se conseguir o registro pendurado e o Tribunal de Contas da União não pretende esticar esse caso até depois de dezembro, que seria o prazo limite para ele ser diplomado. Me chega mais informação aqui, inclusive, de integrantes, né, do Tribunal de Contas, né, que estão acompanhando aqui o CNN 360, obrigada. O que diz? Dividir. O que ele não faz, né? Eduardo Petrelli, insuportável, bom demais. Olha só, a lei da ficha limpa diz muito claro, né? Quem tiver conta relativa ao exercício de cargo ou função pública, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, procurador em Curitiba, que seja rejeitada, né, por irregularidade insanável e configure ato doloso de improbidade administrativa, vamos lembrar, no link da Carla Bride, cunharam lá que foi improbidade, está, então, e por decisão irrecorrível, salvo se essa houver sido suspenso ou anulada pelo Poder Judiciário, ou seja, ele precisa de um efeito suspensivo dessa decisão. Ele está dizendo aqui, está proibido, né, então, de disputar as eleições nos próximos 8 anos, contados a partir da data de decisão. Nesse caso, então, Dallagnol está aí pendurado por um recurso